Eu sou o Carlito Franco e eu ajudo você, que é lojista, você que tem sua boutique, você que tem sua loja de alimentação, você que tem uma loja de decoração, de móveis, você que tem loja de conveniência, você que é um profissional da saúde, um dentista, que é um terapeuta, que é um médico, você é dono de um salão de beleza, que é dono de uma barbearia, você que é um esteticista, enfim, você que é dono do seu próprio negócio, eu ajudo você a aumentar o seu lucro em 57% em 7 meses. Ou seja, fazer um 57 em 7. Eu tinha uma tecnologia nova, eu tinha um conhecimento novo, mas não tinha nada que eu pudesse fazer, o que a gente chama de um benchmark, que eu pudesse simplesmente ver as melhores práticas e aplicar. O que eu tinha era uma experiência já de 10 anos, já tinha uma carteira de clientes, mas não tinha nem Instagram. E aí é onde começa o processo de criação do 57 em 7, que naquele momento ainda não tinha esse nome. Basicamente, o meu desafio era sair do que nós chamamos dessa pirâmide do mercado. Esse iceberg aqui, ele tem na ponta dele um público que está procurando imóveis para passar o Réveillon, para passar o Natal, para passar o verão, para os feriados em geral. Em suma, são as pessoas que estão procurando imóveis. Então, nós vamos pegar esse público aqui, são as pessoas que estão procurando imóveis. E elas estão batendo de porta em porta em imobiliárias e vendo que imóveis estão sendo oferecidos, ou elas estão no Airbnb e procurando imóveis. São pessoas ativamente procurando imóveis. Mas a gente tem aqui um segundo nível, uma segunda área do mercado, que são pessoas que querem ir para a praia. Essas pessoas querem ir para a praia, mas ainda não estão procurando, elas só estão pensando em ir para a praia. Esse mercado aqui é muito maior que aquele ali. O número de clientes aqui é muito maior que aqui. Mas esse cliente ainda não está pronto, ele ainda não está ativo, ainda não está nas redes procurando. E nós vamos ter o que nós chamamos aqui da base da pirâmide, que é um público enorme. Não sabe para onde ir. Ele não sabe se ele quer ir para o exterior, ele não sabe se ele quer ficar aqui no Brasil, ele não sabe se ele quer ir para a montanha, ele não sabe se ele quer ir para a praia, ele não sabe. E daí, o meu trabalho foi olhar essa pirâmide aqui e entender que eu tinha que sair dessa área aqui, onde a concorrência é muito grande e o poder de força está muito mais na mão do cliente e na mão dos intermediários. Exatamente porque a concorrência é muito forte. A gente chama isso de oceano vermelho, né? Você tem tubarão e tem peixe ali e os peixes são comidos pelos tubarões. E é exatamente isso, que são mais fortes, que são maiores. Essa é a situação do proprietário de imóveis aqui. Então, eu fui buscar construir o que a gente chama de meu oceano azul. Lembra da Lagoa Azul, do Blue Lagoon, né? Ou você pensa no Caribe, pensa em Cancún, águas claras, areia branquinha, né? O maior conforto. Eu queria exatamente o quê? Uma situação. Bom, aqui com essa base do pirâmide, eu vou buscar um oceano azul, onde não tem tubarão, onde a água é azul cristalina, onde a areia é branca, a temperatura é agradável, o sol é bom, e daí eu posso vender o meu serviço, posso vender não numa condição de concorrência extrema, mas sim numa condição de maior lucratividade. Todo mundo quer isso, você também não quer isso? Construir o seu oceano azul, você da área de esteticista, ter seus clientes que te procuram, que preferem você do que a concorrência, que não fazem questão de pagar mais caro porque seu serviço é melhor, ou você que é dono de loja, você que loja de sapatos, ou loja de roupa, ou loja de alimentos, que as pessoas vão lá e buscam o seu produto porque é melhor, porque elas são fiéis e admiram o seu trabalho. Todo mundo quer. O problema é como construir esse oceano azul. E é isso que a gente vai fazer no seu negócio, usando o 57 em 7. Basicamente, o que nós precisamos construir é uma matriz de cliente, eu chamo de uma janela de cliente. Por que janela? Parece sabe aquela janela que você tem lá na casa da sua avó? Você vai lembrar na sua infância. Essa janela aqui, essa janela que tem esses 4 vidros, né? Esses 4 quadrantes. Então, como é que funciona essa janela? Se eu olhar essa janela aqui, ó, se eu puser uma seta para baixo aqui, quando eu ponho essa seta para baixo aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui aumenta, é o grau de substituição. Quão fácil é o seu cliente substituir você como fornecedor? Então, nessa janela aqui, à medida que você desce, mais facilmente ou maior é o desejo do seu cliente de trocar você por um outro fornecedor. Nesse eixo aqui, eu tenho o grau de satisfação. O quanto o seu cliente está satisfeito com o serviço que você presta, com o produto que você vende. Então, se a gente olhar
essa janela aqui, esses 4 quadrantes, nós vamos ter a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, um cliente, nesse primeiro quadrante, que não quer me trocar. Ele gosta de mim, ele não está procurando alguém que te substitua ou que me substitua. E ele está muito feliz, ele está muito contente. A gente chama esse cliente de cliente missionário. Então, cliente missionário, ele gosta do que você faz e ele não está procurando outro fornecedor. Tipicamente, é aquele cliente que traz outros clientes para você, que indica outros clientes para você, que fala bem do seu trabalho para os seus amigos. Aonde ele anda, ele fala bem de você. Ele não está ganhando comissão nenhuma sua. Não, ele faz porque ele realmente acredita que você é muito bom. Essa ideia de missionário é quase que, né, a gente vê os missionários, né, fazendo o quê? Anunciando Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque eles acham, realmente, eu também acho, que Cristo é a salvação, que sem Cristo a vida não funciona. Então, quando você me vê falando de Cristo, ou falando da relação com Deus, é porque eu acredito nisso, é porque isso, né, me mudou minha vida, isso muda minha vida, isso abençoa meus filhos, abençoa meus netos, isso me levou a ser curado do câncer e assim por diante. Então, eu falo bem da relação com Deus, da relação com Jesus, porque eu acredito nisso, eu faço um trabalho, nesse caso espiritual, missionário. O seu cliente pode trabalhar como missionário seu, desde que ele esteja muito satisfeito, desde que ele não esteja procurando um fornecedor alternativo. Nós temos aqui também um outro cliente. Se a gente pegar aqui nos clientes que são muito satisfeitos, eu tenho um outro cliente que não é um missionário, é o que está nesse quadrante aqui abaixo. Ele, embora ele esteja muito satisfeito com você, ele troca você de fornecedor, principalmente se ele achar alguém que fornece o mesmo serviço e produto que você fornece, mas por um preço muito melhor, por um preço mais baixo, por uma condição de pagamento melhor. Em suma, ele oferece vantagens que são favoráveis a ele. Que esse cliente a gente chama de mercenário. O cliente mercenário é um cliente, então, que troca você por um outro fornecedor. Porque o outro fornecedor ofereceu uma condição melhor, em geral, um preço melhor. Olha aí na tua carteira, você não tem clientes mercenários? É muito comum. Muitas vezes, a maioria da clientela é mercenária. As pessoas, quando vão comprar um serviço, elas procuram preço. Elas podem até voltar aí na sua loja e falar, encontrei um mais barato. Você consegue cobrir lá o preço que eu encontrei? Vai ter gente assim. É muito comum, é quase que a parcela maior do mercado. Clientes mercenários. E esse cliente é ruim? Não, esse cliente não é ruim não, porque ele compra, ele paga. Esse cliente é bom, a gente só precisa dosar e achar a melhor forma que ele participa do seu negócio. E a gente tem aqui um terceiro cliente, que é um cliente agora que tem um baixo grau de satisfação, ele não está satisfeito, e ele já encontrou um fornecedor que te substitui. A gente chama esse cliente de terrorista. Por que terrorista? Porque esse cliente, na hora que ele saiu do teu sistema, arranjou outro fornecedor, ele vai contar para os amigos, vai contar, seja lá onde for, por que ele é insatisfeito com você, por que o fornecedor novo que ele achou é melhor que você. E ele não faz isso por maldade. Ele também vai contar para os outros, não é para te ferrar. Ele vai contar para os outros porque, tal como o missionário, ele acha que esse fornecedor novo é melhor que você. Então ele quer ajudar o amigo dele, ele quer ajudar as pessoas do relacionamento dele a não fazerem um mau negócio. Só que a notícia ruim anda muito mais rápido do que a notícia boa. Então ela tem um efeito terrorista, catastrófico na tua carteira de clientes. Porque uma notícia ruim se espalha muito mais rápido do que uma notícia boa. Então, é duro a gente lembrar dos clientes terroristas, mas todo mundo tem. Você deu alguma mancada com algum cliente, pisou na bola com algum cliente, que você até gostava dele, mas ele não está mais aí na tua carteira. E ele levou um monte de gente. Ou ele impediu que um monte de gente viesse. Isso vale para tudo, isso vale para loja, isso vale para varejo, isso vale para serviço, isso vale para beleza, isso vale para loja de conveniência, isso vale para tudo. Aqui, terrorista, os casos mais comuns de a gente ter problema é mau atendimento. Tendo olhado o componente cliente, o outro componente importante para nós trabalharmos, então o segundo componente que nós vamos trabalhar é o componente produto. Pensa bem, em qualquer negócio, eu preciso ter cliente, e nós já vimos, os clientes missionários, clientes mercenários, clientes terroristas. Eu preciso ter produto, eu preciso ter serviço. Se eu não tiver produto e serviço, não tem negócio, o que eu vou oferecer para o cliente? Então eu tenho que ter produto. E nós vamos ver os outros dois componentes logo adiante, nós vamos detalhar mais, que é a comunicação com o cliente, com o potencial cliente, com o mercado, e converter tudo isso em venda. Sem venda não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, não dá para a gente gerar lucro. Então, quando a gente olha produto, de novo também nós vamos trabalhar
numa janela que é a janela da lucratividade. E essa lucratividade, ela está correlacionada ao ciclo de vida de um produto. Então, tudo começa num produto que a gente chama de produto duvidoso. O que é um produto duvidoso? É um produto que eu ainda não sei se ele é lucrativo ou não. Qual que é a característica de um produto duvidoso? Ele é muito novo. Ele ainda não, o mercado ainda não testou ele. Ele está no começo do ciclo de vida. Desses produtos duvidosos, produto duvidoso então normalmente são testes que a gente faz. São produtos que a gente cria e vê como é que funciona. Ou produtos que você põe na sua prateleira para ver se eles vendem. Mas em geral são produtos novos. Produtos que o mercado não conhece. Então produtos novos que o mercado não conhece. Um produto duvidoso, muitos flopam. Tem produto duvidoso que desaparece. Não foi bem, o mercado não gostou, o preço era caro, o custo era caro, o material não era bom, não funcionou. Mas alguns dos duvidosos viram produtos o quê? Que eles já mostram um grande potencial de lucratividade. Eles ainda têm uma participação pequena no seu faturamento, mas eles já mostraram uma tendência de crescimento de vendas. Então, aqueles produtos que eram duvidosos e mostraram uma tendência de serem campeões, de entrarem no mercado, fazerem sucesso, a gente chama de produto estrela. Ele é a minha fonte de lucro do amanhã. Por que ele ainda não é minha fonte de lucro hoje? Porque eu estou tendo que investir em aumentar o mercado, em abrir o mercado. O volume que eu estou vendendo dele, embora seja crescente, ele ainda é algo muito novo. Isso funciona normalmente quando você traz alguma coisa nova. Isso fica fácil de entender com o iPhone 17, isso fica fácil de entender com o Galaxy novo. Em suma, eles representam, como eles entram normalmente mais caros, justamente porque são inovação, eles vão dar lucro, mas no momento eles estão abrindo o mercado. Na sua carteira, ele pode ser uma nova tendência da moda. Ele pode ser uma nova tendência, por exemplo, para quem vende emagrecimento. Está chegando o verão, tem aqui um novo produto, uma nova forma, uma nova combinação. Para quem é da área de estética, para quem é da área de saúde, um produto novo. Na área de odontologia, né, o Invisalign foi um produto estrela quando foi lançado, ele deu certo e entrou. Então a gente vai vendo coisas novas. Por exemplo, hoje, um produto estrela na área automobilística são os carros híbridos. E os carros elétricos, eles ainda estão nessa faixa que talvez sejam estrelas, mas pode ser que ainda flop, pode ser que ele não dê certo. A rigor falta bateria, a bateria é muito cara, ainda não é uma tecnologia absolutamente dominada. Os híbridos estão indo melhor, eles estão mais seguros como crescendo o mercado. Se a gente pegar um ciclo mais maduro, o produto que era estrela, ele vira o lucro de hoje. Então um produto que foi estrela, ele vira o que a gente chama de um gerador de caixa. Então um produto gerador de caixa é um produto que dá lucro hoje, vende muito, ele representa bastante do meu faturamento. Então a gente chama ele de cash call, né? Ele põe dinheiro no caixa, ele põe dinheiro no caixa todo dia. Então ele representa a maior parte do seu faturamento. E esse produto é um produto importante, então, na sua lucratividade. Se a gente quer aumentar a lucratividade, esse produto aqui vai ser um produto importante. E, finalmente, nós vamos ter um produto que é o lucro do passado. O lucro do passado é um produto que foi um cash call, é um produto que foi o lucro de hoje, foi um produto estrela. Ele passou todo o ciclo de desenvolvimento, mas ele ficou antigo, ele ficou obsoleto, ele se desvalorizou. A lucratividade dele já é uma lucratividade mínima, antiga, às vezes até dá prejuízo, ele contribui no caixa, mas se fosse fazer a conta levando ela de depreciação, ele dá prejuízo. Por exemplo, numa loja, numa boutique, isso aqui, o que é? É o que sobrou da temporada passada. Vai ser o produto que você vai ter que fazer uma liquidação de ponta. Tá? Isso aqui, para quem mexe com beleza, para quem mexe com na área de alimentos, por exemplo, isso aqui é o produto que está próximo da data de vencimento. Então, eu vou ter que vender com lucro baixo. Então, essa combinação de ciclo de vida com o produto, com a combinação de cliente, vai ser a chave principal para alavancar a lucratividade do seu negócio. Então, se eu pegar, no meu caso, onde nasceu o 57 em 7, eu tinha um cliente na alta temporada, que era o cash call. Era onde a gente faz ou fazia mais dinheiro. Vender na alta temporada para um cliente num momento que tem excesso de demanda e a oferta é menor. Na baixa temporada, o que a gente tinha? Que situação? Na baixa temporada, qual que era a situação dos imóveis? Falta cliente, os imóveis todos fechados. Então, baixa temporada, a gente tinha uma lucratividade que era saudade da alta temporada. Quando eu me debrucei, então, para estudar meus clientes, isso mudou. Basicamente, a temporada que era um cash call, na alta temporada, ela virou a alta temporada, virou basicamente qual foi o movimento que a gente fez com 57 em 7. A gente transformou a alta temporada numa estrela, algo novo, com um preço mais alto.
E por que a gente fez isso? Porque 75% do ano é baixa temporada. Então a alta temporada são só de 70 a 80 dias por ano, que são os 25%. A baixa temporada, ela representa 80, 70, 80% do ano. Então eu tive que montar, transformar, e a forma de aumentar a minha lucratividade foi transformar a baixa temporada em vaca leiteira. Bom, a lucratividade do hoje, né, quando a gente fala vaca leiteira, é aquilo que coloca, né, é o cash call, é aquilo que coloca dinheiro no caixa todos os dias. Então, a minha baixa temporada virou a principal fonte de lucratividade e minha alta temporada virou o meu laboratório de inovação com alta rentabilidade, mas só 25% do ano, me trazendo uma renda importante, mais diferencial em relação à minha concorrência. Deixa eu mostrar aqui alguns números para você. Então, comparando o lucro de 2024 com o lucro de 2025, e eu peguei então, eu fiz um laboratório, eu peguei um apartamento, fiz um retrofit nele, subi o nível, subi a qualidade, subi o preço, e daí, se a gente comparar 7 meses, de janeiro a julho de 24 e de janeiro a julho de 25. Então, nesse quadro aqui, eu mostro para vocês que o meu lucro em janeiro de 24 foi de R$ 53.150. O lucro de 25, já com o produto reposicionado como um produto estrela, um produto com mais luxo, com mais agregação de valor, o meu lucro subiu para 73.700. Isso quer dizer o quê? Em um mês, se eu comparar janeiro com janeiro, meu lucro subiu 38,7%. Se eu agora acumular fevereiro, então eu estou acumulando, é o janeiro mais o fevereiro. Então, o janeiro mais o fevereiro de 24 deu 80.513,23 centavos. O janeiro e fevereiro de 25 deu 133.375. Então, eu aumentei o lucro em 65,7%. E se assim a gente for avançando mês a mês, se a gente pegar de janeiro a março, de 24, deu R$ 108.059,67. Se eu pegar o de 25, deu R$ 173.442,48. Manteve um nível ainda lá acima de 60%. Se eu pegar até abril, o de 24 sobe para 117.226,27 e o de 25 sobe para 200.725,48. A gente subiu para 71% de aumento de lucratividade. Assim a gente faz indo para maio. Se a gente considerar 24, ele vai para 128.811,27. Se a gente considerar 25, ele vai para 197, 121,48 centavos. E sobe lá para 55,7%. E daí a gente passa por junho, essa lucratividade aumenta, mas chegamos lá em julho. Quando completa os 7 meses, então o de 24 deu 137.144,70 e o de 25 deu 229.412,48. Em suma, um aumento de 67,3%. A gente fez mais que 57 em 7. Bom, a metodologia funcionou. 57 em 7 é um método. Então, considerando que o método está validado, pegamos um caso, tivemos sucesso, levamos para um outro caso completamente diferente, tivemos sucesso, eu tenho um método. Eu também sei dar consultoria, sei fazer mentoria, implantei MBAs no Brasil inteiro, sei ensinar. Tenho essa experiência no offline. No offline eu ajudei centenas, dezenas e centenas de alunos, de mentoriados, de empresas clientes. Então o meu desafio agora aqui, quando eu olho para você, é, no online, a gente vai subir a escala. Exatamente porque o online eu consigo uma engenharia de redução de custo, uma engenharia de maior penetração e assim por diante. O meu desafio é ajudar, não dezenas e centenas, mas sim dezenas e milhares de alunos, de mentoriados e de empresas em geral. Agora, até esse presente momento, eu te ensinei, eu te mostrei como você pode mapear, né, criar sua janela de clientes, considerando o grau de satisfação e a facilidade que ele te substitui, e com isso você mapeando seus clientes, você desenvolver diferentes estratégias para conquistar diferentes clientes. Eu também te ensinei a montar a sua janela, a sua matriz de produtos, né? Tem os produtos que a gente ainda considera duvidoso, ainda não sabe qual é a rentabilidade. Tem lá os produtos estrelas, que são os produtos que vão ter alta rentabilidade, ele é o meu lucro de amanhã. A gente tem os produtos que são geradores de caixa, ou as vacas leiteiras, né? Que eles são a rentabilidade de hoje, eles vendem muito, mesmo que a minha margem seja menor, eles vendem muito e eles representam o principal em termos de lucratividade da empresa. E a gente tem lá os produtos obsoletos, né? É ponta de estoque, é os produtos que passaram, é o produto que está com a data de vencimento chegando, é o produto que a tecnologia passou, já não se usa mais, então a gente precisa se livrar dele. Então, essencialmente, o método 57 em 7, ao trabalhar com produto, ao trabalhar com o cliente, ele permite você fazer um diagnóstico de 360 graus. E daí, por prototipação, a gente vai avançando com baixo risco, a gente vai implementando pequenas mudanças, como eu mostrei para vocês no caso da Riviera. Primeiro eu fiz com um apartamento. Deu certo. Agora a gente está levando para os outros apartamentos, para os outros imóveis. A doutora Malu Franco fez isso
com os clientes existentes dela, fez upselling, fez cross-selling, fez inovação, inovou o processo, e agora ela vai começar a avançar na área de comunicação com o cliente, principalmente usando as redes sociais para trazer novos clientes. Então, nessa aula eu te mostrei tudo isso, mas eu quero que você já esteja pensando, principalmente com essa aula de hoje, que você já esteja pensando quem são os seus clientes missionários. Tá? Se eu estou olhando lá a sua empresa de varejo, quem são seus clientes missionários? Ainda ontem estava conversando com uma lojista grande, né, vende colchões. Quem são os clientes missionários dela? Ela tem colchões de 40 mil reais, tem colchões que são de alta tecnologia, colchões que são importados. Esses colchões aqui vão para um cliente de alto poder aquisitivo. Normalmente, para alguém investir tanto num colchão assim, provavelmente é um cliente missionário. Por quê? Porque ele já tem experiências anteriores com você, já confia em você, já teve resultados favoráveis e agora ele está indo para um nível maior. Dá uma olhadinha na sua clientela aí. Quem são esses clientes missionários? Provavelmente se você é da área de manicure, se você é da área de estética, se você é da área de saúde, se você está mexendo com emagrecimento, com personal training, aqui é fácil identificar quem são os clientes missionários. Isso a gente pode ver em muitas áreas. Você já identificou seus clientes missionários? O desafio agora aqui, vai lá, identifica, anota aí, pelo menos 2, 3 nomes de clientes missionários seus. Aquele cliente que fala bem de você, dos amigos dele, que traz novos clientes. Vamos dar uma olhada também, não é só de cliente missionário, a lucratividade, lembra, no meu caso da Riviera, a lucratividade do cliente missionário, ela acontece hoje com o meu produto estrela, com a alta temporada. A gente tornou a alta temporada, a gente alavancou por uma rentabilidade maior, mas não é a minha maior rentabilidade. O segredo da rentabilidade do meu negócio na Riviera foi tornar a baixa temporada como atrativa, com uma política de preços que atrai o cliente mercenário. Então, eu atraio um cliente que não está em São Paulo, que não está aqui próximo. Normalmente, meu cliente mercenário é um cliente que vem do Triângulo Mineiro, que vem do sul de Minas. É um cliente que briga por preço. Para ele, preço é muito importante, faz parte da cultura dele. Então, se a gente pegar o pessoal do agronegócio, normalmente eles têm essa visão, mas eu tive que ir buscar eles. Aqui, ó. Eles não estavam procurando apartamentos. Eu tive que entrar lá no Instagram e fazer chegar lá neles a Riviera. E daí, para o pessoal lá de Goiânia, de Brasília, poxa, mas a Riviera está parecendo que é mais legal do que Caldas Quentes. Ah, mas é mais longe. Ah, mas então ele vem e fica um tempo maior. E daí a gente foi trabalhando justamente para que a baixa temporada traga um cliente que, embora seja mercenário, ele não fica um fim de semana, ele não fica um feriado. Ele fica 10 dias, porque normalmente ele é empresário. Ou ele aproveita quando ele pede férias para vir para a Riviera, mas ele briga por preço. E com isso, hoje, a minha maior rentabilidade é da baixa temporada, não é da alta. Então, é isso que você pode estar fazendo aí no seu negócio. Basicamente, para a gente fazer o 57 em 7, nós vamos ter que achar novas combinações da clientela que você tem, com os produtos que você tem ou com os produtos que você pode trazer e, principalmente, estudando cada um dos seus clientes, seu cliente missionário e seu cliente mercenário, a gente vai desenvolver diferentes estratégias de comunicação. Provavelmente, para você conversar com seu cliente, atrair seu cliente missionário, a rede provavelmente é Instagram, tá? Que é uma rede, de modo geral, comparando com as redes em geral, é uma rede que traz mais poder aquisitivo mais alto. Para trazer um cliente mercenário, a rede talvez que a gente vai trabalhar forte é o Google, porque no Google eu tenho lá gente que está procurando as coisas. Então, normalmente, quem está no Google, ele está pesquisando já, ele tem um comportamento ativo. Então, ele está procurando o imóvel que eu tenho. Quando eu vou lá no Instagram, eu vou lá e conto lá para alguém que mora em Cuiabá, que tem uma praia super legal, maravilhosa, segura, ecologicamente correta, com os melhores lugares e gente bonita, e muito voltada para valores familiares. E ele nem sabia disso. Ele está aqui nessa base, só que essa base aqui é muito maior. Então, isso é o que eu quero te despertar, é o que eu quero fazer você pensar no seu negócio. A tua política de precificação vai ser reformulada. Você vai encontrar diferentes oportunidades. Então, eu quero com a aula de hoje que você não só identifique esses seus diferentes clientes, mas que também você vai lá e estude aquele cliente terrorista teu. Esse cliente vale ouro. Você vai falar, Carlito, você está maluco. Esse cliente vale ouro. Por quê? Se você conseguir conversar com ele, se você ainda conseguir pegar aquele cliente que está insatisfeito hoje, mas ainda é cliente teu, se você conseguir extrair dele por que ele está insatisfeito, você não vai precisar contratar uma empresa de melhoria da qualidade. Esse cliente insatisfeito, ele vai te dar de bandeja, ele vai te contar quais são os pontos falhos da tua empresa, o que você não está enxergando que está ruim e que podia ou precisa ser melhorado. E o melhor disso tudo é que esse cliente que te contar, se você responder para ele, se você reagir, mostrar resultado e corrigir, ele vira missionário na hora. Então, quando a gente estuda esses 3 clientes com diferentes comportamentos, daí sim nós vamos para as redes sociais. É o princípio do montinho, montam. Como assim, Carlito? O que é isso? Então, basicamente que as redes sociais mudaram o mundo dos negócios. Eu me lembro no começo da minha empresa de consultoria, eu trabalhava muito com o mercado do agronegócio. Para eu fazer um anúncio na minha empresa, era isso que a gente usava. Era fazer um anúncio na revista Globo Rural,
fazer um anúncio no jornal de business, que era a Gazeta Mercantil, hoje talvez fosse o Valor Econômico, era um investimento de 5 a 10 mil dólares para você fazer um anúncio, para você fazer a campanha de um mês por ano. O que é o montinho, montão? Hoje, para você fazer um anúncio, que a gente chama de criativo, para você fazer um criativo e postar ele nas redes sociais, esse investimento baixou para $1 por dia. Isso quer dizer que com R$6, vamos arredondar para cima, vai, com R$7 por dia, você coloca um anúncio nas redes sociais. Você coloca um anúncio no Instagram, no Facebook ou no Google. Um anúncio, se você colocar ele para o público certo, colocar direitinho, ele estiver bem estruturado, esse R$7 que você vai investir, ele vai trazer 7 mil views, 7 mil pessoas vão ver esse anúncio. E nas métricas, né, nos percentuais que a gente tem, das pessoas que veem, quantas clicam e assim por diante, de 7 mil, de modo geral, uma vai comprar. Não é que uma vai na tua loja, muitas vão na tua loja, muitas vão no teu negócio, mas uma vai comprar. Então, basicamente, para um investimento de R$7, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma margem unitária de produto maior que R$7, né? Porque a relação vai ser essa. Isso não é difícil fazer. Isso facilitou demais o mundo dos negócios. Aumentou a competição também, claro. Mas você dominar o montão, é o que vai fazer a grande diferença. Então, eu invisto R$7, colho 70, 10 vezes mais de retorno, né, de ROI. Desses 70, tiro lá 2 vezes 7, reinvisto e vou trabalhando em montão e crescendo. Então, isso é o que eu pude te ensinar até agora. E eu tenho certeza que você deve estar considerando isso. Não é pouca coisa. Então, considere o que o Einstein chamou de insanidade. Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu vou estar te esperando lá na plataforma. Eu vou estar, para você que entrar no combo, eu vou estar te esperando, não só na plataforma, vou estar te esperando para a nossa primeira sessão de mentoria. Está nas suas mãos? Clica no link. É fácil. Minha equipe pode te ajudar. Estou te esperando lá. Um beijo no coração e tamo juntos.